Olá, gente querida, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Marcos, que alegria tê-lo aqui, muito obrigado, é muito bom assim fazer esse podcast com você, tá bom? Que inspiração boa. Me diga, como é que você está hoje? Firme, forte, sacudido, sempre de bem com Deus, de bem com a vida. E você falou hoje no podcast Conexões Temas da Vida, nós vamos conversar sobre depressão. Aí você falou que é alegria. Depressão e alegria não combinam. Ou não Pois devemos é, tomar Marcos. muito cuidado, não é? Porque às vezes também existem as máscaras, vamos dizer assim, né? As maquiagens. Pessoas não demonstram que estão passando por momentos críticos, momentos difíceis ou tendo já alguns sintomas que podem, infelizmente, caminhar, multiplicar para uma depressão. E depressão é algo severo. Nós não podemos, né, Raimundo, desprezar você, meu amigo, você, minha amiga, internauta, não podemos menosprezar, desprezar essa questão da depressão, que é uma doença que precisa ser cuidada, precisa ser tratada. A prevenção é fundamental. Oi, você, gente bonita que se liga aqui no Conexões Temas da Vida. Não se esqueça, você pode nos conhecer melhor nos seguindo lá no Instagram, né? @Conexões Temas da Vida, ou também no nosso canal lá no YouTube, famoso YouTube, Conexões Temas da Vida, e você, claro, participando conosco. Aquela famosa saudação inicial, o professor Raimundo, meu comandante, piloto, psicanalista, poeta, escritor, gente da melhor qualidade. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Hoje no Conexões Temas da Vida, professor Raimundo, meu comandante, piloto, depressão. Você, como especialista, como psicanalista, hoje você vai ter muito trabalho, viu? Hoje nós vamos estar na maior deprê, no clima, né? Depressão. Lembrando que o nosso propósito aqui no podcast não é trazer uma receita pronta, não é, sabe, ir de uma maneira tão profunda no tema. É, junto com você, internauta, pensar, refletir um pouco sobre esse tema, depressão, que não pode ser, volto a dizer, desprezado. Agradecemos a você desde já que está nos fazendo companhia e, por favor, nos acompanhe, fique conosco nos próximos 40, 30 minutinhos. Sua companhia é muito importante. Pois bem, você já esteve em depressão? Você já sentiu algum sintoma? Como foi para você? O que você acha que poderia fazer você desenvolver algum sintoma ou mesmo chegar ao quadro de depressão? O que você acha? Ô, Raimundo, e fica também essa questão desse quadro de depressão. Qual que é o perfil da pessoa que pode entrar em depressão? Será que é só a pessoa mais idosa? Será que é a pessoa enferma? Ou qualquer pessoa, independente da idade, um jovem, uma criança, um adulto, o idoso, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver a depressão? É uma questão, porque talvez a gente pense que não, que é só um determinado grupo, ou tem até no meio religioso, algumas pessoas religiosas, vamos polemizar um pouco, que dizem, que acreditam que não, se você é crente, se você tem fé, se você tem isso, se você tem aquilo, você está acima da depressão, você não vai passar por isso. Será? Será? Eis a questão, Será? Raimundo. Eis... Os psicopatologistas, eles dizem assim, depressão é o resfriado da psicopatologia. O que isso quer dizer? Isso Ô, quer louco! dizer que a depressão é comum, tanto que ela é comparada a um resfriado. Olha, É, é comum, mas pode o levar resfriado para uma é, com, situação, para uma pneumonia, para uma situação é mais grave, comum. se não cuidado e não tratado. É comum no sentido que ela pode afetar qualquer pessoa e em qualquer idade.
sim. não é? Então, essa é a ideia de a depressão ser o resfriado da psicopatologia. Então, todo ser humano está sujeito a esse transtorno, né? Lembrando aí que transtorno é aquilo que é multifatorial, característico da depressão. A depressão tem diversos fatores, diversas coisas contribuem para que o sujeito, o indivíduo, seja diagnosticado com este transtorno, tá bom? Então, E de é fato, comum neste sentido. sim, de fato, me parece, ouvindo você falar, não é tão complicado diagnosticar o diagnóstico. Não é tão, me parece, porque assim, depressão é coisa muito séria, a primeira coisa que nós precisamos entender, né? É recorrente Sim. do ser humano, é algo complexo, sim. É uma tristeza profunda que a pessoa pode estar apresentando essa tristeza, a pessoa ela volta-se muito para dentro de si mesma, né? E as coisas ficam tão. Ela pinta um quadro muito maior em termos de seriedade e complexidade do que de fato são. Ou seja, os sentimentos, as emoções dela estão tão fragilizadas e a saúde mental, né, está tão passando por momentos nebulosos, né, que me parece que a pessoa fica, ela muda muito o seu comportamento, né, as atitudes dela mudam, ela pode estar desapontada, pode ser simplesmente um desapontamento contra uma pessoa, um familiar, um colega, um amigo, um namoro, né, uma coisa que passa no coração dessa pessoa, que ela fica chateada, um aborrecimento que pode crescer, né? É estar, de repente, ficar cansado de tudo que ela faz, sentir-se já sem sentido a vida, sentir um vazio, talvez, é se perceber bastante frágil, sem uma razão aparente. Talvez a pessoa não consiga explicar, porque a maioria, talvez, não saiba definir por que ela está tendo essas reações. E um ponto que eu acho que vale a pena eu e você, nós internautas, pensarmos é: nós temos dificuldade de avaliar a nós mesmos, de nos perguntar, de pensar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso equilíbrio mental, né, que tem a ver com as emoções. Eu acho que nós não somos tão habituados a isso, sabe, a se conhecer. Por isso que eu vejo que a terapia ela é realmente um caminho para ajudar, tanto na prevenção quanto no tratamento. A questão da medicação também não pode ser desconsiderada, o Raimundo. Pensando que a cada 40 segundos, pelo mundo, uma pessoa, através da depressão, faz coisas horríveis, né? Se machucam ou machucam outras pessoas, ou tomam atitudes que elas nem vão poder mais, um caminho sem volta, né? De arrependimento, Uhum. porque vão Sim. até o fundo por causa da depressão. Por isso que é muito sério essa questão, é muito séria essa questão da depressão. É, e aí, Marcos, quando. É bem isso que você disse. A, a depressão é comum, mas o comum não quer dizer que ela não seja séria. Você pontuou bem, ela é muito séria. Até porque estamos falando de um transtorno que tem origem em múltiplos fatores e que pode mesmo, claro, você deu o número aí, a cada 40 segundos é muita coisa, né, Marcos? Muita coisa. Então, quando a gente pensa assim em qualificar, definir a depressão, a gente poderia pensar que ela é assim a perda profunda do humor por questões de perda ou sofrimento moral. Então o sujeito perdeu o emprego. Olha, isso pode, daqui a pouco a gente pode pensar nisso, Marcos, mas isso pode ser um gatilho para Sim, que essa pessoa entre em um estado assim depressivo. Aí, se ele não cuidar, se ele não der a devida atenção, isso pode evoluir. E você disse assim que a gente precisa escolher, enalteceu aí a terapia. É isso mesmo, porque veja, a gente hoje conhece muita coisa.
Todavia, nós estamos correndo um risco de. Olha, eu sei que isso pode soar pesado, mas a gente corre o risco de ficar assim analfabeto em relação a nós mesmos. E é tão ruim, seria tão ruim, né? Quando as cortinas dessa vida se fechar e a gente descobrir que a gente conhece tão pouco da gente, Exatamente, porque né? até mesmo pelas redes sociais, que pode ser um gatilho. Sim, Porque a pessoa ela apresenta-se nas redes sociais, ela passa uma imagem que não, na verdade, não tem muito a ver com a realidade, com a rotina dela, não é? Então, sim, e quando de repente há aquele conflito da realidade com o virtual, quando ela percebe ou quando a rede social não, de alguma maneira, não supre as suas expectativas, eu acho que esse ponto das expectativas não supridas é muito sério isso. E aí ela começa a rever a sua vida, a pensar, passar um filme e ver que tudo é uma grande mentira, é uma farsa, na verdade, no dia a dia. Ela não consegue esse equilíbrio, ela prefere viver no mundo virtual do que viver o dia a dia na realidade. E parece que isso é um crescente, né, na sociedade. Talvez o uso abusivo, qualquer uso de maneira extrema, pode trazer consequências ruins para nós. sim. Pode trazer e esconder, né? Que em ambos os casos é ruim, porque existe aquelas máximas assim da psicologia, da psicanálise, né? Mas o que eu queria pensar é assim, às vezes a falta ela se revela a partir do excesso. Então o sujeito está vendendo uma coisa que não é real, né? Um excesso de bem-estar, de beleza, de harmonia. Ele já posta enquanto se vive. E aí isso pode ser um problema, porque qual a necessidade de eu postar continuamente sobre onde eu estou, como eu estou, o meu estado de espírito? Ora, eu quero provar isso para quem? Se eu estou bem mesmo, tá bom, não preciso provar. Percebe? Mas existem essas expectativas do outro, da sociedade. Oh, sim, sim. Essa cobrança, ela acaba criando esse clima competitivo e entra em desequilíbrio, né? Então, a questão emocional, isso vai evoluindo para o estado mental, vira uma psicose, vira sabe, a pessoa fica focada nisso, ela perde um pouco a realidade, o senso, o bom senso, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, né, ela já trabalha hoje o indivíduo, o ser humano, você citou essa questão do bem-estar, essa questão do equilíbrio emocional, né? A questão física, do cuidado da sua saúde pessoal, sua saúde como um ser completo, né? E a questão espiritual também. Interessante. Hoje, a OMS já vê essa questão espiritual ligada à emoção, à questão do equilíbrio emocional, físico. E aí nós temos uma série de situações. É a questão da atividade física, é a questão da alimentação boa, é a questão da idade, que precisa ser aos poucos da geriatria, que precisa estar cuidando da sua saúde, esse equilíbrio, e não é fácil. E não é fácil a gente ter isso, porque os desafios, as expectativas, o corre-corre do dia a dia, ou a falta do corre-corre também, né? Ou a lentidão da vida, pode levar a uma frustração, a uma amargura, a uns sentimentos que pode levar o indivíduo, a pessoa, a ter diversos sentimentos. Queremos saber, então, você, meu amigo, você, minha amiga internauta, quero ouvir a sua voz, hein? Quero ouvir a sua opinião. Por favor, coloque aqui no chat, coloque aqui no YouTube o que você pensa sobre esse tema, sobre depressão. Você já passou pela depressão, já teve que enfrentar a depressão, está vivendo uma depressão ou tem sintomas de depressão?
como você tem lidado com isso. Queremos ouvir você, saber de você, sabe, ter essa interação contigo. Então, por favor, participe conosco e nos siga lá no Instagram, lá no @conexões Temas da Vida, professor Raimundo Alves, meu amigo poeta, psicanalista. A coisa hoje está um pouco essa questão da deprê. Deprê não é fácil. E, às vezes, no hospital, eu tenho ouvido muito, às vezes a gente visita, vai ao hospital e escuta as pessoas falarem que tem um jovem ali, tem uma moça, tem um rapaz que desistiu da vida, fez uma besteira, está aqui no hospital, porque terminou o namoro. Não consegue lidar com a perda. Ou seja, saber lidar com a perda é fundamental. Você citou a questão do desemprego, as relações, e hoje até, talvez o que leva essa depressão, pessoas matam em nome para suprir essa... Não, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém também. Eu não vou permitir isso. Talvez essas pessoas são doentes, né? Ou ciúme, não é o tema específico, mas talvez o ciúme descontrolado também tem alguma relação com esse estado de espírito emocional depressivo. Sim. É por aí mesmo, Marcos. E veja, você disse assim a vida atualmente é muito agitada, não é? Se você não estiver atento, você é engolido, né, por esses diversos compromissos, não é? Mas também o ócio, a improdutividade, pode ser tão ruim quanto esse excesso de movimentação. A improdutividade é muito ruim e muita gente não sabe lidar com isso. Então, talvez aí eu pensaria, Marcos, em fazer uma outra provocação a esse amigo, essa amiga que nos acompanha, que é o seguinte: o que você acha? O que é mais fácil? O que seria mais fácil para você? Se sentir mais triste? O ócio ou o estresse do dia a dia, ou a movimentação? Porque pode ser que para você diga assim: olha, eu não gosto dessa agitação dos nossos dias. É verdade. Mas tem gente que diz: olha, eu não aguento calmaria. Você joga em qual time? Verdade. E é uma provocação que é o seguinte, é um equilíbrio, porque quando você está trabalhando, você fala assim, eu daria tudo para ter um cochilo, estar em casa de boa, de chinelinho, bermudinha, não é assim? Aí quando você está em casa, passa um dia, passa 2 dias, nossa, não dá para ficar aqui nessa... Não dá, já cansou. Então, é uma linha fina a questão emocional e de vida, porque nós estamos vivendo isso pelo país, né? O calor, é muito calor, aquela coisa toda, aí vem a chuva, vem o frio, nossa, sabe? Nada está bom, mas na verdade a gente precisa encontrar esse equilíbrio, estar bem com a gente mesmo, saber lidar com as nossas emoções. E me parece, pelo que nós já pesquisamos, você é um especialista, mas a gente entende que a depressão tem muito a ver com as experiências passadas, como você tem lidado com o seu passado, seja um passado recente, seja um passado um pouco mais distante, mas se você não consegue resolvê-los, tratar bem, ter um equilíbrio, uma qualidade de vida nas relações, em diversas áreas da sua vida, isso vai acumulando. Né? Aí entra aquela coisa do surto, né? No dia de fúria, a pessoa chuta os baldes, como se diz na gíria, por uma série de fatores. Então, Raimundo, sim preocupante porque nós precisamos estar atentos a nós mesmos. Só que a depressão faz a gente estar atentos a nós mesmos, mas sempre com um lado, com a ênfase negativa. O depressivo se olha para dentro, mas sempre no escuro, com trovoadas, com raios, com nuvens, nunca com céu de brigadeiro. É sempre vendo as coisas tão nubladas e não consegue perceber uma luz, um pedacinho do céu. Falta isso muitas vezes. Ou seja, cega, né? A questão, igual diz que o amor é cego quando você está apaixonado, quando você está naquela crise, isso tudo rola no interior do indivíduo. Por isso que nós precisamos nos conhecer e entender bem as nossas vidas, como nós reagimos, por que nós reagimos e cuidar disso. Cuidar do nosso coração, né? Cuidar da nossa mente.
Sim, sim. Aliás, Marcos, quando você toca no coração, olha, fatalmente me lembrou Salomão, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nesse sentido de, às vezes a gente é questionado assim, Nasce tudo, né? Ou seja, Jesus vai dizer pois isso, né? então, Jesus fala assim, pois é, Marcos. o nosso tesouro, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ou onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E às vezes a gente coloca, deposita muita expectativa naquele tesouro, e quando a gente percebe que não é aquilo, ou aquilo não satisfaz, que a gente vai partir para algo maior, um outro tesouro, a vida é assim. E aí a gente não consegue se compreender e vira essa bola de neve, né? Essa busca constante do perecível, né? Do, de alguma coisa de fora que vai me satisfazer. Sim. E aí, Marcos, se a gente pudesse parafrasear o texto, a fala de Jesus, seria onde estiver a sua preocupação, ali estará o seu coração, né? E aí, preocupação no sentido de passado, que você disse bem, é isso. E às vezes a gente é questionado, nós somos questionados se, bom, mas em terapia vocês falam do passado, do que passou, e aí a gente costuma dizer que, não, a gente não fala do que passou, a gente trata do que ficou. Porque nós podemos não administrar muito bem as experiências e essa experiência fica, não é? E aí, se a gente não cuidar de uma, a gente pode não cuidar de outra, e aí vai acumulando. Daqui a pouco chega num quadro que o sujeito ele vai perder todo o ânimo, não é? Toda o vigor, toda a esperança vai embora, e aí ele pode entrar e experimentar a depressão, em virtude desse passado, dessas experiências, porque, infelizmente, felicidade não pesa. Então facilmente você a esquece. O trauma é que pesa, a experiência emocional não administrada é que pesa, é o que fica, né? Puxar para baixo, eu acho que é mais fácil, né? Você falou bem Isso, interessante, ô Marcos, viver boa. momentos bons, a gente não consegue perceber quantitativamente, né, o quanto aquilo é tão bom. Tem a ver também com a nossa falta de gratidão, porque quando nós somos gratos, puxa vida, olha aquele dia, que coisa boa lembrar daquilo. Você traz isso no seu coração, e isso faz bem, é um remédio para a alma. Agora, a amargura, a falta de perdão e a Bíblia, eu gosto sempre de citar a Bíblia, porque nas páginas da Bíblia eu sempre encontro uma, um bálsamo, um norte, uma bússola para a direção para a minha vida. Né? Diz que a gente tem que tomar cuidado para não permitir que qualquer raiz de amargura faça mal na nossa vida. É deixar brotar essa raiz de amargura e não lidar com ela e não tratar essa falta de perdão, de comunicação. Isso enche a nossa vida de sentimentos ruins e não resolvidos e não tratados ao longo do tempo pode nos levar a uma depressão, conforme as relações, conforme aquela pessoa, um familiar, uma pessoa querida, uma série de coisas. A propósito, deixe-me contar uma situação que você sempre fala, conte, Conte, conte. Deixe-me contar uma situação conte, desse tipo. É o Marcos. podcast Conexões Temas da Vida. Presta atenção. Um determinado senhor, jovem senhor, ele foi ao psiquiatra. Estava se sentindo muito mal, nada estava fazendo-o feliz, ele estava muito chateado consigo mesmo, precisava de resposta. Falaram muito com ele, você precisa tomar medicação, você precisa ser cuidado, tratado. Aí indicaram um psiquiatra, ele foi. Lá chegando, ele abriu o coração, falou para o psiquiatra que ele não estava bem, que precisava de cuidado. O psiquiatra ouviu muito bem e falou, olha, você precisa sorrir, você está muito sisudo, você precisa sorrir mais, sorria mais com a vida. O psiquiatra foi conversando com ele. E falou, olha, inclusive chegou um circo aqui na cidade, estão falando maravilhas desse circo. E o circo é um grande sucesso. Estão falando de um determinado palhaço lá que o pessoal está admirado com o talento desse palhaço. O nome dele parece que é até feliz, o nome do palhaço. E é um sucesso. Vai lá, rapaz. Vai lá, dá um jeitinho. Leva seus familiares, passa um tempo lá no circo. Aí o senhor, o paciente, olhou para o psiquiatra e falou, senhor doutor, tem um problema aí. Aí falou, qual?
Eu sou o palhaço. Ei. Eu que sou o palhaço feliz. Eu não estou dando conta de viver essa vida mais. Eu estou mal. Então, a gente sabe que a medicação é importante. Os cuidados são importantes, porque às vezes você está em depressão, às vezes até por uma falha do seu corpo, do seu organismo, que pede, sabe, falta alguma coisa no seu corpo, né? Que está pedindo um cuidado, sua saúde, que vai levar que vai atrapalhar a sua vida, seu equilíbrio mental, emocional. Tem isso e não podemos desconsiderar isso de maneira nenhuma. É verdade. Mas cuidar da alma é muito importante. Cuidar do seu bem-estar como um indivíduo, como uma pessoa completa. Não só corpo, coração, mente, mas sua vida espiritual, emocional, sabe? E isso faz grande diferença. E esse exemplo desse palhaço que foi procurar o psiquiatra diz tudo. As pessoas, nós usamos máscaras, maquiagens, né? Para tentar levar a vida. Deixa a vida me levar, como diz o cantor, né? E aí, não pode ser só assim, deixa a vida de qualquer maneira, de maneira inconsequente e irresponsável. Nós precisamos tratar, sabe? Não desprezar, não menosprezar quando uma pessoa próxima da gente está com sintomas de depressão ou de fato está em depressão. Precisamos ouvir essa pessoa com empatia. Precisamos ouvir essa pessoa sem querer julgar a pessoa. É ouvir a pessoa, abraçar a pessoa, acolher a pessoa. Eu acho que o podcast Conexões Temas da Vida trabalha muito essa linha de acolhimento, Raimundo. Sim, certamente, Marcos, certamente, acolhimento. As pessoas que porventura estejam enfrentando esse transtorno, elas precisam ser ouvidas da maneira mais humana possível, né? Sem julgamentos. E sabe, Marcos, que esse é um ponto muito caro para nós, assim, porque assim, ó, a rigor, em psicanálise, dificilmente a gente fecha diagnóstico, e o nosso diagnóstico não é diagnóstico sintomatológico como a psicologia. Pois bem, mas no meio dos profissionais da área psi, é um ponto muito caro para a gente fechar e dizer assim, olha, essa pessoa tem isso. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente diagnostica, é como se a pessoa tivesse um rótulo e a nossa sociedade ainda não aprendeu a acolher. Então, hora ou outra você vê assim, alguém dizer assim, olha, eu disse que eu tinha tal sintoma, eu disse que eu tomava um remedinho para esse sintoma, e aí parece que a entrevista já desenrolou de uma forma diferente. E principalmente, Então, desculpe interromper, principalmente a não, pessoa vamos lá. religiosa. A pessoa religiosa, ela não pode demonstrar fraqueza. Você diz que você tem tanta fé, por que você está nesse estado? As pessoas não vão compreender, a pessoa fica constrangida. Existe um movimento em igrejas que tem uma ideologia, né, de prosperidade, de tudo vai. Essas igrejas são mais fortes do que as redes sociais, né? No sentido de mostrar que é só coisas boas, só bênçãos, só situações incríveis que acontecem com pessoas que estão naquela determinada religião. E não é assim. Não é assim que a Bíblia apresenta, né? De fato, a Bíblia fala que nos foi permitido não só crer em Jesus, mas passar por sofrimentos, padecer por causa de Jesus, ou por causa da nossa fé. A nossa fé, ela é desafiada constantemente. A nossa fé, ela passa por provações, por tribulações que vão fortalecer a nossa certeza. Fé é certeza de Deus presente, de um amor, de um amparo, de um consolo, de situações que Deus reserva e prepara para aqueles que não desistem dele, daqueles que permanecem fiéis a ele, apesar das desventuras, das amarguras e das frustrações. E nós podemos perceber que quando as pessoas estão em depressão, elas precisam muito ser ouvidas, precisam ser acolhidas. Elas perdem a energia, elas têm dificuldades para dormir, geralmente, têm uma tristeza persistente, sentimento de culpa, pensamentos ruins, pensamentos até suicidas, muitas vezes. Não é? Então,
não é só chegar e falar de Deus para a pessoa simplesmente. É preciso ouvir, abraçar, acolher e mostrar a Deus, mostrar o amor de Deus, mostrar o que Deus deseja e se revela na Bíblia através da nossa demonstração que nós nos importamos com ela. Sim. Até porque, Marcos, para ouvir o Evangelho, o sujeito precisa estar vivo. Ele precisa estar respirando, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Quando você o ouve, e aí eu lembro de. Havia um médico húngaro que ele dizia que a gente precisava ouvir o nosso paciente com todos os ouvidos da nossa pele. É algo muito poético, não é? Muito poético, mas é isso. Quando Ô, você. louco, você falou Né? agora de pele, você me fez lembrar do Jó, aquela declaração pesada do Jó. Qual foi aquela declaração que você estava comentando aqui em off? Você falou O que Jó teve disse. determinado momento, o que o Jó falou? Nossa, o Jó chegou um dia e disse: Olha, maldito é o dia do meu nascimento. Brincadeira. Chegar nesse ponto, Nossa. agora, ele vai dizer, maldito o dia do meu nascimento, né? Mas ele vai dizer mais para frente, lá no capítulo 19 de Jó, ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece, né? Ele vai dizer, o meu interior, meu coração, a minha alma. Então, ele vai dizer, olha, apesar de tudo que ele estava passando, em determinado momento parece que ele jogou a toalha, mas ele consegue perceber, diz, apesar de tudo, eu sei que o meu Redentor vive. Então, essa fidelidade, essa certeza, começa a fazer uma mudança na vida da pessoa. Né? E aí eu lembro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, meu amigo, minha amiga internauta, esse texto bíblico extraordinário, para que nós entendamos um pouquinho, o autor de Lamentações, quando ele escreve, ele está vivenciando a pior fase da vida dele, porque o cenário é Jerusalém, que era a capital dos judeus, era a referência de fé, de templo, de adoração de todos os judeus daquela época. E acontece que os judeus tinham sido exilados, levados presos, cativos. Jerusalém havia sido destruída, a cidade santa havia sido destruída, o templo, que era a referência maior deles, havia sido saqueado, destruído, levado à arca. Eles não tinham mais nenhuma referência. As pessoas foram levadas escravas, as mulheres subjugadas, ficaram os velhos, ficaram pessoas doentes. Ficou um local horrível, abandonado, de fome. E aí, no capítulo 3 de Lamentações, essa pessoa que está citando isso no capítulo 3, não me atrevo a dizer que é Jeremias, tá? Depois, em outro contexto, a gente conversa, mas eu não chego a dizer, afirmar, bater o martelo, que foi Jeremias que escreveu, de fato, o livro de Lamentações. Mas ele vai dizer assim, lembra-te, Deus, da minha aflição e do meu choro, do absinto e do veneno, ou seja, algo muito amargo na boca dele. Ele estava vivendo algo amargo, ruim, desprezo, desonra, luto, né? E ele diz, minha alma continuamente os recorda. Olha a questão da depressão. Minha alma recorda, persiste nessas emoções, nesses sentimentos, nessas lembranças tão ruins. E talvez as pessoas que estão conosco conheçam pessoas, ou você mesmo. A gente está lidando no nosso dia a dia com sentimentos, com lembranças, com situações que só de pensar nos traz uma tristeza. Ou se você vê aquela pessoa, só de você ver já te cria um sentimento ruim. Ou a pessoa que perdeu uma pessoa querida, na data de aniversário, de perda, de casamento, traz recordações, às vezes, que não consegue lidar com isso. Mas ele vai dizer, no verso 21, do capítulo 3 de Lamentações, ele diz algo assim como Jó. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, Raimundo, e meus amigos internautas. Ele diz, quero trazer à memória aquilo que vale a pena.
aquilo que me traz esperança. Eu sei que nós precisamos da ciência, dos médicos para cuidar da nossa saúde, mas é um equilíbrio. Atividade física, ter recreação, ter momentos bons, saber lidar com o nosso tempo, administrar bem o nosso tempo, tudo isso. Mas a parte espiritual, a vida com Deus, a vida em comunidade, com pessoas que têm uma fé, que buscam servir esse Deus que se apresenta e se revela na Bíblia, faz a diferença. Então ele vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então o convite que fica para nós é, traz à sua memória recordações que vão fazer diferença na sua vida. Sentimentos, não permita que os sentimentos ruins, que as situações, que as lembranças ruins sejam maiores do que as coisas boas. Então, é simples um exemplo. Quando você começa a lembrar daquela pessoa que partiu, que já não está com você, mas você lembra dos momentos bons, das conversas, dos tempos agradáveis, é muito mais suave do que você focar, aquela pessoa não está mais presente, mas lembrar dos tempos bons que você teve com ela, né? E os tempos bons que você pode ter com outras pessoas, talvez pessoas que aquela pessoa investiu, os filhos dela, os netos dela, sabe? Criar isso. E ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e ele termina dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Fala com Deus da sua depressão, dos seus sentimentos ruins. Ora a Deus para que Deus possa levantar pessoas, profissionais, terapeutas, amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, que vão se aproximar, que vão te ajudar, que vão cooperar. Procure fazer isso. E sabe o que nós devemos lembrar também? Quando nós estamos lidando com a pessoa depressiva, não é querer mostrar para ela, não, mas tem pessoas que estão vivendo vida tão pior, momentos piores. Não é isso. Não é tentar comparação. É ouvir sem julgamento aquela pessoa, não é? É trazer uma palavra de conforto, de acolhimento, é mostrar as possibilidades, caminhar junto com as pessoas. Então, trazer à memória o que pode nos dar esperança, e não tem nada superior para nós, a nossa memória. Diz que a gratidão é a memória do coração, né? Não há nada melhor do que trazer a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, os exemplos de Jesus, das pessoas que viveram com Jesus, que escreveram essa grande biblioteca que é a Bíblia. Então, fica essa reflexão para nós sobre a importância de tratar, de não desprezar e de respeitar as pessoas, porque depressão, de fato, é uma doença psiquiátrica que afeta, né, de uma maneira emocional as pessoas, e que as pessoas estão vivendo tristeza profunda. Não vamos menosprezar e desprezar, vamos levar o amor, o abraço, a memória, a lembrança das coisas de Deus para as nossas vidas. Professor Raimundo, com suas considerações sobre isso, e aí a gente vai colocar uma vírgula, né, no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Marcos, essa comparação para a pessoa que está em depressão não ajuda, como você bem pontuou. É como se você pudesse... Dificilmente a gente diz isso para uma pessoa que tem problema respiratório. Para uma pessoa que tem problema respiratório, a gente não diz assim, olha, mas tá cheio de oxigênio por aí. Boa. A gente não diz isso, né? Mas está respirando. Pois é. Isso. Mas quando se trata da pessoa que naquele momento está sob a influência da depressão, está nesse quadro, é comum que as pessoas digam, não, mas você, sei lá, você tem tantas posses, mas você tem uma família linda, mas você tem um emprego dos sonhos. Mas não é por aí. Ofereçamos, portanto, acolhimento, escuta sábia, paciente. Vamos fazer isso. E, olha, vamos ter que colocar uma vírgula. Né? Comandante. Mas pelo menos ele não está terminando naquela deprê, né?
Não, de jeito Tema nenhum. de hoje, nós não estamos terminando com o deprê. Então, Não, queremos não. que você, meu amigo, minha amiga, internauta, compartilhe conosco, dê aquele like, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. É muito simples. Conexões, temas da vida. E obrigado mais uma vez. Como sempre, professor Raimundo, meu comandante, piloto, gente da melhor qualidade, prazerão ter estado contigo. Meu amigo, minha amiga, internauta, com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Escreva isso no seu coração, hein? Nós crescemos na proporção que amamos. Colocamos uma vírgula. Hoje no podcast Conexões, temas da vida, depressão. Saúde e paz! Até mais, gente querida. Obrigado.